Olá, tá escutando? Olá, Ju, você me escuta? Vocês conseguem me escutar? Sim ou não? Ju, você me escuta? Lud, sim, Oi, Ju, tudo bem? Você me tudo escuta? bom? Escuto, Ai, coisa boa! Saudade! verdade. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. O pessoal tá aí entrando aos poucos, que eles recebem a notificação do Instagram, sabe? Os seguidores. O Instagram Tá, vai de pouquinho em pouquinho. tá bom, tá bom. Enquanto isso, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. É assim, vou te explicar um pouquinho como surgiu a ideia das lives e tudo. Tá bom. Bom, há uns 3 meses atrás, os alunos me pediram para falar sobre atuação profissional e contabilidade. E, tipo assim, sendo contador, dá para você atuar em vários setores, em várias Verdade. áreas, dentro de uma empresa, não só na contabilidade, na auditoria, no controle interno, no financeiro, no, sei lá, no crédito, né, dentro de um banco. Então, eu falei, gente, eu posso falar um pouco da minha experiência, mas eu vou chamar os meus amigos super bem-sucedidos para conversar também. E aí, com isso, eu e o Lúcio, a gente teve essa ideia de fazer essa série de lives, assim. E Tá. aí, você foi uma das pessoas que eu pensei de cara. O Pedro que entrou também. Eu falei, não, temos que conversar com a Ju, porque a Ju é contabilidade na veia mesmo. Contabilidade societária e tributária, e assim, de uma grande empresa e tudo mais. Então, essa é a ideia da live, e eu quero te agradecer de antemão para disponibilizar o seu sábado, véspera de aniversário, para conversar Obrigada. sobre contabilidade. Estou muito feliz Ai, de estar aqui com você, matar um pouquinho da saudade. A gente se viu tem pouco tempo, mas, verdade. matar um pouquinho da saudade de conversar com você, tá bom? Obrigada pelo convite, Lud. Acho que na verdade, é uma oportunidade poder estar aqui compartilhando com você, com seus alunos, com seus seguidores. E espero contribuir, que a gente bata um papo bem legal e que possa contribuir com todo mundo que está assistindo. E acho que é um privilégio essa iniciativa, né? Eu acho que você é uma professora muito dedicada. E aí, Obrigada. em tempos de quarentena, fazendo live com os seus alunos, dando conteúdo de qualidade. Eu nunca vi ninguém tão... Acho que você gosta mais de contabilidade do que todos nós aqui que participamos da live com você. Ah, imagina, eu gosto muito, mas assim, vou te falar que você fez eu gostar mais. Depois que eu te conheci, eu comecei a gostar mais de contabilidade, mas depois a gente conta essa história para eles, como a Legal. gente se conheceu. Legal. Bom, Ju, conta pra gente, por que contabilidade? Porque eu lembro que você não começou como contadora, você ia para outra faculdade. Aí conta como foi. Exatamente. Aham. Foi meio sem querer. Na verdade, toda a minha formação, eu fiz um colégio técnico, né? Então, eu fiz bioquímica. Depois, eu ingressei numa faculdade que é a Unesp, onde eu estudei, onde eu fazia química, né? Na verdade. O que acontece é que nesse tempo da vida, eu estava querendo trabalhar bastante e acabei fazendo um concurso na Caixa. Uhum. E eu fui chamada por esse concurso quando eu já estava na graduação de Química em outra cidade. E aí eu tive que tomar uma decisão, acho que a primeira decisão importante que eu tomei foi retornar para a minha cidade, que é Campinas, né, no interior de São Paulo, e começar a trabalhar. A contabilidade veio por consequência, porque eu comecei a trabalhar numa área onde eu lidava com números e eu comecei a gostar muito de trabalhar no banco e eu tomei a segunda decisão importante, que foi mudar de carreira mesmo, né? Aí eu ingressei, fiz vestibular e aí foi onde tudo começou, né? Quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, na USP, na FEA-USP, né? Na Como FEU? cotidiana, eu não posso deixar de falar, FEA-USP. Não pode falar, mesmo porque eu também tenho um coração lá. Tem. Você
ficou mesofeano, para não dar ciúme na UNB. Exatamente, porque é metade FEA, metade UNB. Metade UNB. Ficou isso mesmo. E aí você resolveu... E assim, na Caixa, então, você entrou na Caixa antes de fazer contábeis, né? Entrei na Caixa antes de fazer contábeis. Entrei em 2003, em agosto de 2003. Então, já tenho ali 17 anos, né? Vou fazer 17 anos de banco. De banco. E você entrou na agência, né? Pelo que eu entendi. Na verdade, eu entrei numa área de back-office da agência, onde a gente lidava com conformidade, um pouco de contabilidade também. E aí eu aí despertou interesse, né, pelo curso. Na verdade, eu prestei economia e contabilidade, né? Quando eu cheguei na FEA, eu quase mudei para economia, mas eu comecei, de fato, a gostar do curso. Achei que isso ia me dar mais flexibilidade dentro do banco. E acabei optando, ficando mesmo em contábeis, mesmo tendo a oportunidade de mudar, né, no meio do caminho. E hoje na FEA, eu estava descobrindo a live com a Bianca. Hoje na FEA, você faz o vestibular para a FEA. Para a FEA. Faz o básico, aí depois você escolhe se você quer contabilidade, atuária, administração ou economia. Isso, né? Quando eu entrei na FEA, não era dessa maneira, mas a gente tinha um ciclo básico bem forte, né, das matérias. E no começo existia essa flexibilidade de você, a partir do momento que eles arrumavam as vagas, né, encaixavam as pessoas, os vestibulantes, a gente podia optar por fazer uma transição de curso. Na época eu me inscrevi para economia, com o maior respeito aos meus colegas, graças a Deus que eu não tomei essa decisão e fiquei em contabilidade. Sorte nossa. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a Bianca também, que é o seguinte: você estudou na FEA, e aí nessa época de FEA, você tinha ST, o Ariovaldo, tava todo mundo lá na aula, então você teve aula com as referências que a gente tem hoje, né? Tive, assim, eu tenho muita sorte de ter feito FEA em dois momentos importantes, eu acho. O momento que a gente estava adotando contabilidade internacional no Brasil, né? Então, que a gente estava no momento de transição. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de aprender o padrão contábil internacional com os melhores professores, né? Naquele momento, as referências. Sim. Então, tive aula com o professor Ari, tive aula com o professor Wellington, tive aula com o professor Nelson, porque eu tenho carinho e devo muito, né? Das minhas conquistas, da minha carreira. O Nelson Carvalho, que foi meu orientador também na época. Na época. Ai, eu sou suspeita, eu adoro o Nelson também. Eu achei. Ele de fato foi um marco na minha vida, assim, na minha carreira. E aí você. Como você trabalhava o tempo todo que você estava na FEA, né? Você então meio que não participou de projetos de iniciação científica, de extensão, né? Não participei. Inclusive, assim, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Hoje, se eu pudesse, eu aproveitaria. Então, eu acompanho o Insta aí de contabilidade em geral, eu vejo as iniciativas, eu vejo a questão dos projetos. É algo que eu não participei naquela época porque eu já trabalhava. Então, a minha vida era... Eu morava ainda em Campinas quando eu entrei na faculdade. Então, a minha vida era acordar às 5 horas da manhã, entrar às 7h30 5 horas não, 4h30 da manhã, entrar às 7h30 na faculdade, sair meio-dia, entrar no trabalho 2 horas de novo e ficar até o final da jornada, que naquela época era de 6 horas, né? Então, assim, eu não tive essa oportunidade, mas é algo que eu mudaria hoje se eu fosse fazer novamente. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa faculdade, todas as iniciativas, porque é muito próprio do momento que a gente está vivendo, né? É um momento que não volta mais, né? Então, a minha dica é aproveitar ao máximo tudo que uma universidade, principalmente do porte da UNB, de uma USP, de uma Pontifícia Universidade Católica, enfim, grandes faculdades que a gente tem no país, né? Aproveitar todas as iniciativas ao máximo. Isso. E aí, Ju, quando você... Porque agora você está aqui em Brasília, né? Porque a sede da Brasília. Então, como foi, assim, depois que você formou, como foi a decisão de voltar para... Vir para Brasília, voltar não, porque você é paulista, né? De Campinas e tal. E aí, como que foi essa decisão de vir para Brasília? Porque, assim, eu estava em Brasília e morei em São Paulo. E você nasceu no estado de São Paulo, viveu em Campinas, em São Paulo, e veio para Brasília. Foi muito depois da formatura? Como é que
foi essa decisão? Conta pra gente por que que você veio para Brasília, assim. Então, eu estava num momento e bastante frutuoso assim da contabilidade, né? A adoção das IFRS bombando, né, no Brasil. E naquele momento você tinha um cenário do Banco Central adotando as normas internacionais, né, para os balanços anuais, principalmente das instituições. Uhum. E aí formou-se um grupo na Caixa, na verdade tinha um grupo para participar de um projeto que era para adotar as normas internacionais naquele momento na Caixa, né? Uhum. E houve eu era até bastante, naquele momento, nova de empresa, né? Acho que eu tinha uns 4 anos, talvez. Mas eu já trabalhava numa unidade contábil da Caixa em São Paulo e eu tinha, de fato, me aproximado, né? Pela contabilidade internacional no momento que eu estava fazendo o curso. Como eu tinha muito contato com o pessoal aqui de Brasília, na verdade eles me chamaram para fazer uma apresentação aqui e sobre, na verdade, outra coisa que não tinha nada a ver na época. Eu lembro que era um cenário de Bovespa, alguma coisa que eu tive que ir na Bovespa aprender o que estava acontecendo lá e fazer uma apresentação. Na verdade, eu, sem saber, estava participando de um processo seletivo, né? E aí eu fui convidada para participar dessa equipe, que tinha o objetivo de implantar as normas internacionais na Caixa. Foi um susto quando eu recebi o convite para vir para cá. Eu não esperava, por mais que você projete uma carreira, né? Você nunca sabe os tempos e movimentos, né? Então você trabalha para isso, você se esforça para isso, mas você nunca sabe quando vai vir. E aí o convite surgiu e eu tive que decidir muito rápido, porque estava no auge. Era um grupo que provavelmente, isso foi na virada de 2007 para 2008. Não, foi em 2008. A gente tinha até 2010 para implantar tudo, né? Num banco enorme. E aí eu tive que decidir. E daí, claro, né? O apoio da família conta muito. Então, meus pais, minha mãe, eu lembro sempre que ela disse assim, você estudou para isso, né? E isso acaba impulsionando a gente e levando a gente adiante. Tive muito apoio dos meus amigos também, tive muito apoio da Van também, que na época estudava comigo e era minha colega de banco também. E assim, foi muito importante. Oi? A também fez FEA. A Van foi sua colega de graduação na FEA. Fez. Foi minha colega de graduação e acabou entrando na Caixa, porque um dia eu falei assim, Van, por que você não presta o concurso da Caixa, né? A gente está num momento ótimo para isso. Ela até trabalhava num banco, mas eu falei assim, você precisa trabalhar num grande banco. Fiz uma propaganda ali da Caixa. E ela acabou fazendo, passou super bem, foi chamada rapidinho também. Eu tinha muitos amigos na época que estavam enveredando, né? É muito comum em São Paulo a gente ser assediado lá por instituições financeiras e auditoria, né? É bastante comum. Mas tinha muitos colegas já enveredando para banco também. E eu tive a sorte de, na verdade, fazer toda a graduação já no banco. Então, eu fui aprendendo e utilizando na prática, né? O que eu estava aprendendo na graduação. E também trazendo um pouquinho da vida real para a graduação também. Porque para os colegas que estavam ali ouvindo falar de algumas coisas, né? É muito difícil, às vezes, você, na graduação, tangenciar algumas experiências, né? É muito longe, às vezes, pra gente. Então, foi bom por isso, eu acho. Eu acho que é bem diferente. O professor Nelson foi fundamental nesse momento também. Ele me ajudou muito. Também me incentivou. Eu tinha acabado de concluir a graduação, acho que foi em 2007, né? Então, 2008 era um ano que eu estava ali pensando em fazer o mestrado também na Universidade de São Paulo. E quando veio esse convite, foi uma mudança, né? Eu tinha muita dúvida em relação ao mestrado, não fazer o mestrado, perder uma oportunidade que era fazer o mestrado na época. E ele falou assim, não, tem um programa bom lá em Brasília, na UNB, eu te explico melhor, eu conheço alguns professores, você pode fazer o processo seletivo. E daí eu já vim com essa perspectiva também de dar continuidade aos projetos aqui, né? A sua experiência é muito interessante, Ju, em relação à contabilidade, que você começou a trabalhar em banco e com contabilidade antes de decidir pela contabilidade, né? Eu acho que essa experiência você fez contabilidade porque você já estava no banco, né? Sim. Muito legal. Aí você veio para Brasília trabalhar na Caixa,
porque você tinha muito conhecimento já para implantar as IFRS aqui, e aí coincidiu que você já entrou no mestrado na minha turma. Foi a minha É sorte. verdade. A gente começou em 2009, né? Eu vim para Brasília em 2008, em setembro. Uhum. E aí, eu acho que na sequência eu já prestei o processo seletivo da UNB. Em 2009 a gente estava começando, né? Se conhecendo. Tá. Isso, e conhecendo, para minha alegria, gente. Então, a Ju, ela foi da minha turma do mestrado, para minha alegria e sorte, porque foi assim, foi uma Sorte amizade. minha. E eu aprendi muito, muito mesmo, assim, com a Ju. A Ju, eu lembro que era o diferencial na sala, porque tinha toda uma bagagem técnica, prática, com conhecimento profundo de contabilidade, né? Então, foi maravilhoso, assim. Eu falo que se, assim, os alunos falam, professora, você tem conhecimento de contabilidade, com certeza eu conheci a Ju também e eu aprendi muito com você. Já você sabe disso, né? Nossa, aprendi muito com a turma e com você também, né? Eu lembro muito bem que você era fã da estatística e me ajudou muito também a desenvolver essas competências que são necessárias no mestrado. E foi muito legal, foi uma troca, né? Eu acho que a gente se enriqueceu bastante. Foi legal. Foi muito bom. E, inclusive, falar aqui do Abimael, né? Que foi da nossa turma, gente. O professor Abimael também estudou com a Ju. Então, foi... Sim! Nosso querido Bima. O meu querido Bima, pois é. E aí, beleza. Agora vamos conversar da Caixa. Porque, assim, eu lembro, Ju, quando a gente estava no mestrado, você trabalhava na Caixa, já com IFRS, né? E aí, depois, assim, como que foi esse processo dentro da Caixa? Porque, assim, você se tornou superintendente da Caixa em quando e assim, como que foi? Porque você foi para gerência e como foi esse processo dentro da Caixa, assim? Eu considero minha carreira, sim, apesar de eu ter chegado à superintendência razoavelmente jovem, né? Amanhã eu completo por isso, é porque você é muito jovem. Amanhã eu completo 37 anos também, não tenho problema em comentar a minha idade. Mas foi assim, né? Eu vim para cá já numa carreira técnica, então eu era consultora. Consultor é o último nível da carreira técnica, né? Antes de você optar pela carreira gerencial. Então, assim, o que a gente espera, né? É requerido de um consultor certa bagagem ou certa experiência ou conhecimento, né? Porque ele precisa ser uma referência para os demais técnicos também. Então, foi assim que eu comecei quando eu vim para o projeto. E acho que naquele momento era cabível, muito mais, não porque eu tinha tanta experiência do banco assim, mas porque eu tinha esse conhecimento que eu adquiri na faculdade das normas internacionais, que naquele momento era um diferencial. Aí, de fato, fiz todo o mestrado e o processo de Vamos ver aqui se eu consigo começar a entrar. Esperar a Ju entrar. A Ju entrou. Oi, Agora eu te escuto. já tá derrubando o Instagram. Já tá derrubado. Bom, eu escutei a parte que na época que você falou assim, era um diferente, você já era consultora da Caixa e tinha um diferencial de saber IFRS, né? Naquele momento, né? Como era muito jovem de banco, muito nova de banco, acho que o que mais me ajudou, na verdade, não foi a experiência do banco em si, mas ter esse conhecimento em IFRS, que na época era um diferencial. Porque todo mundo que era muito experiente de banco e tinha muitas pessoas capacitadas, eles não passaram por esse ciclo na graduação da convergência, né, para as normas internacionais. Então, foi isso que naquele momento me gabaritou e me deu uma grande oportunidade. Então, vim para cá para participar de um projeto já como consultora, para ser, naquele momento, o nosso grupo era referência nesse assunto. Foi um processo, assim, enorme, né, no banco, assim como foi para todas as instituições financeiras.
porque foi basicamente, como a gente fez a adoção de uma vez, né? Ou seja, não foi a adoção de uma norma, foi a adoção do conjunto de normas internacionais naquele momento. Então, a gente faz reunião com o banco inteiro, todas as operações. Era tesouraria, era crédito, era prestação de serviço, enfim, era tudo, né? Imobilizado, intangível, enfim, todas as áreas do banco. Eu lembro, assim, que a nossa vida no começo, além de ter uma consultoria que nos apoiou, era de reuniões, assim, diárias, quase que o tempo todo, né? E vencemos essa batalha. Muitas pessoas que participaram do meu grupo naquele equipe. Então, eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo hoje naquela época, né? Prazer, né? Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora. Era um grupo pequeno, mas muito coeso. Oi? Não tô te ouvindo, você tá silenciosa para mim. Oi? Não. Olá, Van, consegue me escutar? Ju entrou. Ok, já tô chamando a Ju. Oi? Agora sim. Tô te ouvindo. Tá, agora eu tô te ouvindo. É que é muita informação importante, não posso ficar sem escutar nada. Claro, claro. Uhum. Vamos lá. Que parte a gente parou, então? Que você era nova de banco, mas que até hoje você trabalha com a equipe que você trabalha na época que veio ser Sim, sim. O meu grupo naquele momento, o grupo que implantou o IFRS, né, responsável por implantar, digamos assim, que era focado nisso, era um grupo que não era muito grande, mas muitas das pessoas que trabalharam comigo naquele projeto estão comigo hoje na minha área, né, de contabilidade, ainda trabalham comigo. Um grupo foi muito importante, né, a gente foi, naquele momento, a gente trabalhou muito próximo, muitas responsabilidades e um prazo, né, que tinha que ser cumprido, né. Então, muitas dessas pessoas estão comigo hoje. Um abraço para todos eles. Ai, que bom, Ju. E aí, Ju, você foi trabalhando e assim, como que foi assim o convite para ser superintendente nacional? Porque assim, eu vou falar, toda vez que eu pego um balanço da Caixa e vejo seu nome lá, meu coração fica, oh, gente, que orgulho, é minha amiga. E aí eu queria saber como que foi o convite, assim, se você teve que fazer alguma coisa de formação adicional para assumir essa função, assim, Tá. de estudo formal ou de cursos, principalmente o que a gente sabe que, assim, a carreira de executiva ela é uma carreira muito masculina, né? Assim, ainda hoje ela tem muito domínio dos homens, principalmente nessa nossa área de business, né? Assim, nessa área de contabilidade e tudo. Sim. E aí tem uma mulher nova, porque você é nova, assinando um balanço de um dos maiores bancos do país, assim, é de muito orgulho, assim, toda vez que eu vejo, eu vou ser bem sincera, falo, ai, gente, que orgulho que me dá, assim, sabe? Então, né, para chegar a superintendente da Caixa, passei por outras carreiras, né? Acho que foi importante a minha passagem da carreira técnica para a carreira gerencial. Então, assim, isso foi em 2011. Eu prestei um processo seletivo, tinha acabado de receber, né, o meu diploma de mestrado, que eu defendi no início de 2011. Muitos colegas, né, da Caixa e tiveram lá na defesa e também da UNB. Sim. Muito legal. E aí eu prestei para processo seletivo, achando que não tinha a menor chance, né? Porque, primeiro, não era tão antiga de banco assim e tinha muitas pessoas competentes concorrendo pela vaga comigo. Então, foi um processo bastante sério. Acabei passando, então foi meu primeiro cargo gerencial na Caixa. Então, eu trabalhei naquele momento como gerente executivo, né? Que a gente chama, da área de tesouraria, títulos e valores mobiliários.
Aí depois tive um outro passo importante foi criar a gerência executiva de políticas contábeis na Caixa, que foi que eu assumi na sequência, essa gerência executiva. E um processo que era novo, né? Que era uma demanda nova, assim, da empresa. Aí, eu tive outro desafio. Eu acho que foram, na verdade, essa soma de desafios que acabaram me levando até lá. Nunca disse não para um desafio que a empresa me colocou naquele momento, né? Que acho que foi criar uma gerência executiva que cuidasse das subsidiárias da Caixa, né? Então, a parte contábil toda. Então, formar aquele time e formar aquele processo. E depois acho que eu tive o desafio muito grande, que foi trabalhar, sair um pouquinho da visão do banco, que acho que foi talvez o meu maior desafio em termos de não exatamente trabalhar naquele momento com aquilo que mais você gostava ou achava que gostava, mas com algo totalmente novo, que foi a contabilidade de fundos de governo, fundos de investimento, fundos de governo. Então, que não tem nada a ver, né, até aquele momento com o que eu fazia no banco. É um padrão contábil totalmente diferente. Cada fundo é um mundo, cada fundo é um fundo, né, de governo. Então, eu trabalhei com FGTS, trabalhei com FAR, trabalhei com FDS. E aí, eu passei por um desafio grande, na época foi a criação da Caixa Seguridade, né, que era uma subsidiária nossa, que naquele momento, em 2015, a gente tinha planos não só de criar a companhia, então nós criamos a companhia, mas a gente cadastrou a companhia na CVM, né, na Comissão de Valores Imobiliários, e a gente tinha a intenção de fazer a oferta naquele momento, né, o IPO. Então foi um processo que eu, junto com um grupo, fui a coordenadora da parte contábil, né, daquele grupo, tinha a coordenação daí sim do business, do negócio. Eu estava responsável pela área contábil. Eu trabalhei, eu e mais três colegas que trabalharam comigo. Dois deles hoje trabalham na Caixa de Seguridade, com mais 4 colegas, desculpa. Então, éramos uma equipe de 5, eu e mais 4 rapazes. E a gente criou, né, naquele momento, toda a contabilidade da Caixa de Seguridade, registramos a companhia na CVM, fizemos algo que, às vezes, para nós contadores, poucas pessoas, eu acho, que têm a oportunidade de fazer trabalhar com algo que chama carve-out e fazer demonstrações de uma companhia, demonstrações que a gente chama de... Fugiu o nome... combinadas, demonstrações combinadas, que é trazer os números, né, de uma companhia que não existia, para que o investidor possa ter uma noção daquele potencial de valor e de resultado que ela vai gerar, né, quando a gente oferta. Então, para mim, naquele momento, foi uma experiência nova. E quando eu voltei dessa experiência, foi um pouquinho depois eu fui convidada para ser gerente nacional, na época o superintendente da Caixa, que é o Marcos Brasiliano. Graças, eu estava gabaritada para isso, graças às oportunidades e à confiança, inclusive, que meus chefes anteriores, inclusive a minha chefe na época, Fernanda, depositou. Então, assim, não é só questão de você ir se gabaritando e correndo atrás, sabe, das suas qualidades, mas a gente precisa também olhar para o lado e aproveitar das pessoas que estão dispostas a compartilhar com a gente as experiências. Então, eu sempre olhei para o lado, eu sempre busquei referências, eu sempre corri atrás e tentei valorizar aquelas pessoas que eram referência no banco. E elas me ajudaram muito, né? Então, assim, a superintendência foi consequência. Como você disse, a parte de gestão de pessoas, para quem quer ser um executivo, estar à frente de uma equipe, é importante. Então, é bom a gente estar atualizado sobre isso, ler sobre isso. No banco, a gente tem um processo que, naquele momento, né, quando eu tive a oportunidade de fazer, e hoje é meritocrático, então é um processo seletivo. Naquela época, existia um banco, né, para você, se você quisesse ser superintendente, você tinha que se habilitar num banco, né? Um processo que era com outros colegas, né, para se gabaritar. Como era um banco, tá bom.
Oi? Eu não te ouço. Consegue me escutar? Pronto, agora sim. Voltamos. Então, eu me habilitei naquele momento a fazer um banco, né, de Pronto. superintendente. Então, eu me preparei, eu fui atrás das competências, vi o que o banco queria, né, de competências das pessoas que gostariam de ocupar aquela posição. Conversei com pessoas que eu entendia que poderiam contribuir comigo naquele momento, meus chefes, meus ex-chefes. Busquei, enfim, me habilitar para todas as etapas do processo, né? E foi um processo bastante enriquecedor também. Tinha parte, né? A gente era avaliado não só pela conduta executiva, mas também por um grupo de psicólogos, uma equipe de fato especializada em selecionar executivos, né, para o banco naquele momento. E eu passei, eu fiquei habilitada. Então, naquele momento, eu não era superintendente, eu era habilitada a ser superintendente. O que aconteceu foi, com todas as mudanças que foram acontecendo no banco, surgiu a oportunidade de ser superintendente nacional e eu fui convidada pelo diretor, o diretor responsável, né, pela controladoria, que é o Gabriel, que é meu chefe, e atualmente é vice-presidente do banco, né? Então ele nesse período também foi promovido. E eu passei a ser a superintendente aí, da Caixa. Eu não imaginava, né, que viria a ser a contadora da Caixa. Agradeço muito ao brasiliano que era o contador da Caixa e foi meu chefe e me apoiou e me ensinou por muito tempo. E agora voltou a ser meu chefe de novo, porque ele também, né, somos pares por um período, e agora ele não. Consegue me escutar? Pronto, agora sim. Voltamos. Então, eu me habilitei naquele momento a fazer um banco, né, de superintendente. Então, eu me preparei, eu fui atrás das competências, vi o que o banco queria, né, de competências das pessoas que gostariam de ocupar aquela posição. Conversei com pessoas que eu entendia que poderiam contribuir comigo naquele momento, meus chefes, meus ex-chefes. Busquei, enfim, me habilitar para todas as etapas do processo, né? E foi um processo bastante enriquecedor também. Tinha parte, né? A gente era avaliado não só pela conduta executiva, mas também por um grupo de psicólogos, uma equipe de fato especializada em selecionar executivos, né, para o banco naquele momento. E eu passei, eu fiquei habilitada. Então, naquele momento, eu não era superintendente, eu era habilitada a ser superintendente. O que aconteceu foi, com todas as mudanças que foram acontecendo no banco, surgiu a oportunidade de ser superintendente nacional e eu fui convidada pelo diretor, o diretor responsável, né, pela controladoria, que é o Gabriel, que é meu chefe, e atualmente é vice-presidente do banco, né? Então ele nesse período também foi promovido. E eu passei a ser a superintendente aí, da Caixa. Eu não imaginava, né, que viria a ser a contadora da Caixa. Agradeço muito ao brasiliano que era o contador da Caixa e foi meu chefe e me apoiou e me ensinou por muito tempo. E agora voltou a ser meu chefe de novo, porque ele também, né, somos pares por um período, e agora ele
Já tô online aí? Olá, vocês me escutam? Esperando a Ju entrar. Sim, a Ju entrou, vou chamá-la. Pronto, Ju. Você me escuta? Escuta? Eu escutei, Ju, até a parte que você falou do antigo contador da Caixa. O diretor foi muito bom. Eu acho que eu fui promovida e assumi uma posição que eu desejava num ambiente assim de pessoas que acompanharam a minha trajetória e ajudaram a minha trajetória. Então é muito importante reconhecer. Eu acho que a gente, seja o lugar onde a gente estiver, né, onde a gente tiver chegado e onde a gente busca chegar, é sempre importante a gente olhar para trás e saber que a gente não chegou lá sozinho. Eu certamente não cheguei. Então, desde da minha família, Ai, dos meus pais, até os colegas de trabalho, vocês. Quantas vezes, né? É difícil morar longe, né? E quantas vezes eu tive apoio seu, inclusive da sua mãe, que eu gosto muito. Então, assim, sim. essas coisas fazem a gente chegar onde a gente chegou, né? A gente não pode esquecer Diferença. de onde a gente veio. É isso mesmo. E numa dessa eu me vi na condição de ser a primeira superintendente, a primeira contadora da Caixa, né? Mulher, até então, um cargo que tinha sido só ocupado por Ai, que homens. é muito orgulho. Sim, eu Aham, acho que mais sim. Por a isso que eu gente acho não. incrível a história. Sim, e assim, para nós mulheres, né? Oi? Eu acho que quando a gente tá aqui. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Para nós mulheres, Tô, quando a agora sim. gente. Legal. Quando a gente quer alguma posição, ou quando a gente tem um sonho, quando a gente almeja chegar numa posição, dificilmente a gente está pensando que a gente quer ser a primeira mulher. Não é assim, né? A gente quer ser aquilo que a gente quer ser, né? Então, assim, eu desejava um dia ser a contadora do banco, assim como você desejava um dia ser professora da UNB. Essa questão de ser a primeira mulher, na verdade, é algo que não é, né? Não é o que muda a nossa vida, né? Mas eu fico feliz de abrir um caminho. Eu fui ver essa barreira e abrir caminho para as que virão atrás de mim, né? Aquelas que vão me suceder. Então, eu comentei isso. Acho que no Dia da Mulher a gente teve uma comemoração lá, né? No banco. A gente sabe que é um dia de luta, mas eu comentei que o que a gente precisa e o que a gente quer e tem que buscar são as oportunidades, né? A gente tem oportunidades iguais, né? Não importa muito. Eu Sim, queria com ser a contadora certeza. da Caixa, não ser a primeira contadora, né, mulher da Caixa. Coincidiu de ser as duas coisas, mas na verdade o que a gente quer é realizar o nosso sonho, não que isso seja uma questão, né? Mas eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de abrir caminho, de abrir espaço para outras. E eu acho importante, Lu, disso, que esse aspecto que você deu na fala, porque sempre quando a gente chega em algum lugar, eu acho que é importante a gente dar a mão para a mulher que vem na sequência, né? Então, incentivar outras meninas, incentivar outras mulheres a ocuparem o espaço, dar condições, né? Para que essas mulheres
sigam adiante. Dá bons exemplos, né? Eu acho que, assim como eu vi sempre referências, eu tive boas referências na minha vida, que eu acho que a gente pode ser boa referência para alguém também, né? Ai, que lindo, Ju. Muito bom escutar isso de você, porque você é uma pessoa que, não só eu, né, que a gente admira bastante, assim, pela carreira que construiu, pelo conhecimento sólido que tem, pela humildade que tem, pela forma que conduz, assim. Aquele evento que eu participei na Caixa com vocês, né, que você me convidou para mediar e tal, eu vi o tanto que você tem essa visão de líder mesmo, né, de time. Como você essa visão de time. Eu acho que você tá onde está não é à toa, tá? Você é incrível mesmo. É importante, eu acho que eu tenho muita vontade, eu gosto sempre de construir, deixar algo, né? Então, assim, eu tenho um orgulho da minha equipe. Eu tenho o maior orgulho de, nesse momento que a gente está passando, de restrição, né? Restrição da realidade que a gente vivia, que era trabalhar todo dia perto das pessoas, né? Dos profissionais que a gente lida diariamente, fazendo as coisas que a gente faz diariamente. Tenho o maior orgulho de ter fechado o primeiro balanço mensal e trimestral remoto, totalmente remoto, né? Então, assim, quantos desafios a minha equipe tem superado, né, no momento de restrição. Isso só mostra, né, a qualidade do time que eu tenho. E, assim, o meu compromisso é, na verdade, de que essas pessoas sejam cada dia melhores, né? Assim como eu tive oportunidades, eu espero dar oportunidades e ajudar as pessoas que estão no meu time para crescer, né? Eu não serei superintendente para todo sempre, mas eu quero que aqueles que venham atrás de mim sejam melhores do que eu, espero. Ai, Ju, você é incrível. Muito bom conversar com você sobre isso. E falando de balanço da Caixa, Ju, chegou muita pergunta aqui. Você tá me escutando? Tô sim. Estou. Oi? Estou. Tá. Chegou muita pergunta assim. Professora, pergunta para a Ju qual que é o maior desafio de, assim, contábil mesmo, do profissional contábil para fechar um balanço em época de pandemia, considerando que a Caixa faz política pública, que nas políticas públicas sociais de crédito ela está dando, né, por uma questão de ser um banco público, um banco social, um banco de todos os brasileiros, né, que é propaganda da Caixa, e colocar isso no balanço, o efeito de tudo isso no balanço. Você pode contar para a gente como tem sido esse desafio aí como contadora para gente? Sim, inclusive, muito orgulho de trabalhar, né, na Caixa, no banco onde eu trabalho. Inclusive, estamos trabalhando hoje, né, no Brasil inteiro, atendendo a população que precisa. Então, assim, é um duplo orgulho ser contadora da Caixa e trabalhar na Caixa. É outro orgulho que vai permanecer aí pela minha carreira. É desafiador, né? Eu acho que nesse momento, eu lembro muito em 2008, né? Quando a gente teve a crise, né? Do subprime, em que a gente teve, né? Uma realidade similar, mas um pouquinho diferente, né? Naquele momento, não sei se você recorda, as normas internacionais foram bastante criticadas por não antever, né? Impactos. Então, a gente trabalhava com o conceito de perda em corrida e não perda esperada naquele momento. E a gente foi muito criticado, né? As normas foram muito criticadas, as normas contábeis internacionais que a gente estava adotando, por não antever e eventualmente não estar preparado, né? Adequadamente preparado para aquele tipo de impacto. Agora, a gente vive uma realidade diferente, né? Que é uma realidade né? Esses dias, aí, umas 2 semanas, 3 semanas atrás, soltou, na verdade, um paper aí onde ele dizia, né, que era preciso ter cuidado e cautela na avaliação das provisões, né? Então, quando você olhava um ativo de crédito, lembrar que a gente está olhando o risco de crédito e não fazer aquela migração de fase, né?
de forma muito premeditada. Lembrar sempre que para mudar para a fase 2 a gente tem que olhar uma expectativa de risco de crédito para o lifetime, para a vida toda, né, do contrato. Então, nesse momento, eu acho que o que se requer de nós, e que acho que aí exige mesmo do contador, não só do contador, mas dos profissionais da área de risco e todos os demais colegas, é que a gente avalie com critério, né? E também com ponderação para esses ativos, né, do banco. Lembrando que, especialmente no meu caso, né, não são ativos, né, de curto prazo, são ativos com carteiras de crédito que tem uma maturidade grande, né? Então a gente precisa olhar com cautela. E acho que existe uma preocupação também, sempre quando a contabilidade ela tem uma preocupação de transparência, de representação adequada, mas nunca de aprofundar a crise, né? E acho que é uma preocupação do Banco Central também. Ele soltou várias resoluções aí nesses últimos dias, pedindo para a gente ter cautela, né? Basicamente, traduzindo uma cautela, cuidado ao lidar com os ativos críticos, poder olhar com mais tranquilidade, não fazer uma avaliação tão imediatista, mudança de rating, enfim, de ativos que estão agora temporariamente sofrendo, né? Por conta dos efeitos da pandemia. Então, assim, exige de nós, eu acho que não só conhecimento, mas acho maturidade. Ter passado por 2008 é importante. Ler, conversar. Eu converso muito com o pessoal, além dos meus chefes, é claro, né? Mas eu converso muito com outros profissionais qualificados que eu tenho no banco. Eu converso muito com o comitê de auditoria, com a presidente do comitê de auditoria, que é a Carla, que é uma mulher também. Eu converso muito com meus colegas e para a gente ter tranquilidade e de lidar com esse momento que a gente está vivendo, né? E representar mais adequadamente possível. Mas são nesses momentos em que a contabilidade, as normas internacionais, elas acabam que reluzem um pouco mais, né? Porque a gente vê a importância de representar adequadamente a situação econômica e financeira da empresa, né? Então, 2008 foi um marco, né, para a contabilidade, surgiu o IFRS 9. Nesse momento, a gente diz que vai ser um marco também, mas eu acho que é um marco de amadurecimento para a gente saber lidar com o IFRS 9 e mesmo as resoluções, né, do Bacen, que tratam um pouquinho dos ativos, do risco, né, dos ativos. Então, é um momento, eu acho, de maturidade. Eu acho que 2008 foi um marco regulatório importante para a gente na contabilidade. Eu acho que agora é um momento de amadurecer, né? A gente já teve um marco e vai aprender a lidar melhor com as nuances, né, dos cenários, poder aplicar melhor a norma nesse momento. Eu acho que isso pode falar. É muito interessante falar ouvir de você isso, Ju, porque o que eu mais tenho lido no Valor Econômico, com, por exemplo, estou lendo muito os textos do Eliseu, a palavra de lei de pessoas experientes, parcimônia, sabe? Isso, e você falou muito isso aqui, parcimônia, né? Não jogar rápido demais. Esse é o né? segredo, assim. Eu acho que o momento requer a gente não fazer um julgamento apressado. Com certeza. Muito bom, Ju. E o futuro, Ju? Como que é, assim? Como que você ir na frente? Você quer fazer outra graduação? Você quer fazer doutorado? Você quer passar um tempo fora do país? Por enquanto, você ainda não está pensando nisso? Olha, eu tenho muito trabalho onde eu tô agora e eu acho que, assim, eu tô no cargo aí há acho que pouco tempo, acho que ainda tenho muita coisa para construir lá com a minha equipe. Preciso formar, né? Sempre trabalho com formação de sucessores, então eu quero uma equipe preparada, sempre em condições de assumir. Vai ser um orgulho, na verdade, poder deixar, né, a contabilidade da Caixa em ótimas mãos, né? Depois que eu sair ou for para um novo desafio. Então, estou trabalhando nisso, né? De continuar construindo uma equipe forte. A gente passou por um momento de renovação profissional que é natural, né? Como a gente está expandindo em termos de conglomerado, a gente acaba doando muitos talentos. Então, assim, eu tenho muitos talentos ali, mas a gente está trabalhando.
Então, assim, tem muita coisa para construir, muito desafio aí vindo pela frente. Em termos de... Eu tenho vontade de fazer um doutorado, mas é uma escolha que eu quero fazer com calma, porque eu quero que acrescente, de fato, né, a minha vida como profissional, ou seja, na vida acadêmica, que eu penso. Uhum. Pronto, Ju. Você me escuta? Escuta? Eu escutei, Ju, até a parte que você falou do antigo contador da Caixa. O diretor. Foi muito bom. Eu acho que eu fui promovida e assumi uma posição que eu desejava num ambiente assim de pessoas que acompanharam a minha trajetória e ajudaram a minha trajetória. Então é muito importante reconhecer. Eu acho que a gente, seja o lugar onde a gente estiver, né, onde a gente tiver chegado e onde a gente busca chegar, é sempre importante a gente olhar para trás e saber que a gente não chegou lá sozinho. Eu certamente não cheguei. Então, desde da minha família, dos meus pais, até os colegas de trabalho, vocês. Quantas vezes, né? É difícil morar longe, né? E quantas vezes eu tive apoio seu, inclusive da sua mãe, que eu gosto muito. Então, assim, essas coisas fazem a gente chegar onde a gente chegou, né? A gente não pode esquecer Diferença. de onde a gente veio. É isso mesmo. E numa dessa eu me vi na condição de ser a primeira superintendente, a primeira contadora da Caixa, né? Mulher, até então, um cargo que tinha sido só ocupado por homens. É muito orgulho. Sim, eu acho que mais... Por isso que eu acho incrível a história. Sim, e assim, para nós mulheres, né? Oi? Eu acho que quando a gente tá aqui... Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Para nós mulheres, quando a gente... Legal. Quando a gente quer alguma posição, ou quando a gente tem um sonho, quando a gente almeja chegar numa posição, dificilmente a gente está pensando que a gente quer ser a primeira mulher. Não é assim, né? A gente quer ser aquilo que a gente quer ser, né? Então, assim, eu desejava um dia ser a contadora do banco, assim como você desejava um dia ser professora da UNB. Essa questão de ser a primeira mulher, na verdade, é algo que não é, né? Não é o que muda a nossa vida, né? Mas eu fico feliz de abrir um caminho. Eu fico essa barreira e abrir caminho para as que virão atrás de mim, né? Aquelas que vão me suceder. Então, eu comentei isso. Acho que no Dia da Mulher a gente teve uma comemoração lá, né? No banco. A gente sabe que é um dia de luta, mas eu comentei que o que a gente precisa e o que a gente quer e tem que buscar são as oportunidades, né? A gente tem oportunidades iguais, né? Não importa muito. Sim, eu queria ser a contadora da Caixa, não ser a primeira contadora, né? Mulher da Caixa. Coincidiu de ser as duas coisas, mas na verdade o que a gente quer é realizar o nosso sonho, não que isso seja uma questão, né? Mas eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de abrir caminho, de abrir espaço para outras. E eu acho importante, Lu, disso, que esse aspecto que você deu na fala,
Porque sempre quando a gente chega em algum lugar, eu acho que é importante a gente dar a mão para a mulher que vem na sequência, né? Então, incentivar outras meninas, incentivar outras mulheres a ocuparem o espaço, dar condições, né? Para que essas mulheres sigam adiante. Dar bons exemplos, né? Eu acho que, assim como eu vi sempre referências, eu tive boas referências na minha vida, que eu acho que a gente pode ser boa referência para alguém também, né? Ai, que lindo, Ju. Muito bom escutar isso de você, porque você é uma pessoa que, não só eu, né, que a gente admira bastante, assim, pela carreira que construiu, pelo conhecimento sólido que tem, pela humildade que tem, pela forma que conduz, assim. Aquele evento que eu participei na Caixa com vocês, né, que você me convidou para mediar e tal, eu vi o tanto que você tem essa visão de líder mesmo, né, de time. Como você essa visão de time. Eu acho que você tá onde está não é à toa, tá? Você é incrível mesmo. É importante, eu acho que eu tenho muita vontade, eu gosto sempre de construir e deixar algo, né? Então, assim, eu tenho o maior orgulho da minha equipe. Eu tenho o maior orgulho de, nesse momento que a gente está passando, de restrição, né? Restrição da realidade que a gente vivia, que era trabalhar todo dia perto das pessoas, né? Dos profissionais que a gente lida diariamente, fazendo as coisas que a gente faz diariamente. Tenho o maior orgulho de ter fechado o primeiro balanço mensal e trimestral remoto, totalmente remoto, né? Então, assim, quantos desafios a minha equipe tem superado, né? No momento de restrição. Isso só mostra, né, a qualidade do time que eu tenho. E, assim, o meu compromisso é, na verdade, de que essas pessoas sejam cada dia melhores, né? Assim como eu tive oportunidades, eu espero dar oportunidades e ajudar as pessoas que estão no meu time para crescer, né? Eu não serei superintendente para todo sempre, mas eu quero que aqueles que venham atrás de mim sejam melhores do que eu, espero. Ai, Ju, você é incrível. Muito bom conversar com você sobre isso. E falando de balanço da Caixa, Ju, chegou muita pergunta aqui. Você tá me escutando? Tô sim. Estou. Oi? Estou. Tá. Chegou muita pergunta assim. Professora, pergunta para a Ju qual que é o maior desafio de, assim, contábil mesmo, do profissional contábil para fechar um balanço em época de pandemia, considerando que a Caixa faz política pública, que nas políticas públicas sociais de crédito ela está dando, né, por uma questão de ser um banco público, um banco social, o banco de todos os brasileiros, né, que é propaganda da Caixa, e colocar isso no balanço, o efeito de tudo isso no balanço. Você pode contar para a gente como tem sido esse desafio aí como contadora para gente? Sim, inclusive, muito orgulho de trabalhar, né, na Caixa, no banco onde eu trabalho. Inclusive, estamos trabalhando hoje, né, no Brasil inteiro, atendendo a população que precisa. Então, assim, é um duplo orgulho ser contadora da Caixa e trabalhar na Caixa. É outro orgulho que vai permanecer aí pela minha carreira. É desafiador, né? Eu acho que nesse momento, eu lembro muito em 2008, né, quando a gente teve a crise, né, do subprime, em que a gente teve, né, uma realidade similar, mas um pouquinho diferente, né? Naquele momento, não sei se você recorda, as normas internacionais foram bastante criticadas por não antever, né, impactos. Então, a gente trabalhava com o conceito de perda em corrida e não perda esperada naquele momento. E a gente foi muito criticado, né? As normas foram muito criticadas, as normas contábeis internacionais que a gente estava adotando, por não antever e eventualmente não estar preparado, né, adequadamente preparado para aquele tipo de impacto. Agora, a gente vive uma realidade diferente, né? Que é uma realidade fiasco, né? Esses dias, aí, umas 2 semanas, 3 semanas atrás, soltou, na verdade, um paper aí onde ele dizia, né, que era preciso ter cuidado e cautela
na avaliação das provisões, né? Então, quando você olhava um ativo de crédito, lembrar que a gente está olhando o risco de crédito e não fazer aquela migração de fase, né? De forma muito premeditada. Lembrar sempre que para mudar para fase 2, a gente tem que olhar uma expectativa de risco de crédito para o lifetime, para a vida toda, né, do contrato. Então, nesse momento, eu acho que o que se requer de nós, e que acho que aí exige mesmo do contador, não só do contador, mas dos profissionais da área de risco e todos os demais colegas, é que a gente avalie com critério, né? E também com ponderação para esses ativos, né, do banco. Lembrando que, especialmente no meu caso, né, não são ativos, né, de curto prazo, são ativos com carteiras de crédito que tem uma maturidade grande, né? Então a gente precisa olhar com cautela. E acho que existe uma preocupação também, sempre quando a contabilidade ela tem uma preocupação de transparência, de representação adequada, mas nunca de aprofundar a crise, né? E acho que é uma preocupação do Banco Central também. Ele soltou várias resoluções aí nesses últimos dias, pedindo para a gente ter cautela, né? Basicamente, traduzindo uma cautela, cuidado ao lidar com os ativos críticos, poder olhar com mais tranquilidade, não fazer uma avaliação tão imediatista, mudança de rating, enfim, de ativos que estão agora temporariamente sofrendo, né? Por conta dos efeitos da pandemia. Então, assim, exige de nós, eu acho que não só conhecimento, mas acho que maturidade. Ter passado por 2008 é importante. Ler, conversar. Eu converso muito com o pessoal, além dos meus chefes, é claro, né? Mas eu converso muito com outros profissionais qualificados que eu tenho no banco. Eu converso muito com o comitê de auditoria, com a presidente do comitê de auditoria, que é a Carla, que é uma mulher também. Eu converso muito com meus colegas e para a gente ter tranquilidade e de lidar com esse momento que a gente está vivendo, né? E representar mais adequadamente possível. Mas são nesses momentos em que a contabilidade, as normas internacionais, elas acabam que reluzem um pouco mais, né? Porque a gente vê a importância de representar adequadamente a situação econômica e financeira da empresa, né? Então, 2008 foi um marco, né, para a contabilidade, surgiu o IFRS 9. Nesse momento, a gente diz que vai ser um marco também, mas eu acho que é um marco de amadurecimento para a gente saber lidar com o IFRS 9 e mesmo as resoluções, né, do Bacen, que tratam um pouquinho dos ativos, do risco, né, dos ativos. Então, é um momento, eu acho, de maturidade. Eu acho que 2008 foi um marco regulatório importante para a gente na contabilidade. Eu acho que agora é um momento de amadurecer, né? A gente já teve um marco e vai aprender a lidar melhor com as nuances, né, dos cenários, poder aplicar melhor a norma nesse momento. Eu acho que isso pode falar. É muito interessante ouvir de você isso, Ju, porque o que eu mais tenho lido no Valor Econômico, com, por exemplo, estou lendo muito os textos do Eliseu, a palavra de lei de pessoas experientes, parcimônia, sabe? Isso, e você falou muito isso aqui, parcimônia, né? Não jogar rápido demais. Esse é o né? segredo, assim. Eu acho que o momento requer a gente não esse fazer grande um julgamento apressado. Com certeza. Muito bom, Ju. E o futuro, Ju? Como que é, assim? Como que você ir na frente? Você quer fazer outra graduação? Você quer fazer doutorado? Você quer passar um tempo fora do país? Por enquanto, você ainda não está pensando nisso? Olha, eu tenho muito trabalho onde eu tô agora e eu acho que, assim, eu tô no cargo aí há acho que pouco tempo, acho que ainda tenho muita coisa para construir lá com a minha equipe. Preciso formar, né? Sempre trabalho com formação de sucessores, então eu quero uma equipe preparada, sempre em condições de assumir. Vai ser um orgulho, na verdade, poder deixar, né, a contabilidade da Caixa em ótimas mãos, né? Depois que eu sair ou for para um novo desafio. Então, estou trabalhando nisso, né? De continuar construindo uma equipe forte. A gente passou por um momento de renovação profissional que é natural, né?
Como a gente está expandindo em termos de conglomerado, a gente acaba doando muitos talentos. Então, assim, eu tenho muitos talentos ali, mas a gente está trabalhando. Então, assim, tem muita coisa para construir, muito desafio aí vindo pela frente. Em termos de. Eu tenho vontade de fazer um doutorado, mas é uma escolha que eu quero fazer com calma, porque eu quero que acrescente de fato, né, a minha vida como profissional, ou seja, na vida acadêmica, que eu penso. Uhum. Oi. Oi, que pena, tá caindo muito. Tá bombando aí, você tá derrubando o Insta que você. Pois é, e aí você falou dessa capacidade de contribuir, né? Mais e Sim, entender dos negócios. Uhum. sim, sim. E acho que buscar outros conhecimentos que talvez a gente, quando tá fazendo graduação, a gente quer logo acabar o curso mesmo, né? Então, eu acho que é importante dar atenção para algumas coisas que fazem a gente ter outras, nos ajudam a ter outras habilidades, né? Então, assim, hoje, se eu pudesse voltar, eu daria mais atenção a matérias que eu tive oportunidade de fazer. Talvez me aprofundaria mais na parte de base de dados, estatística, outras matérias que dão uma noção melhor dos negócios mesmo, das operações propriamente dito. E é isso, né? Eu falava que quando eu fiz contabilidade, eu nunca imaginei que a gente, como contador, tinha que entender tanto do negócio para o qual a gente está trabalhando, né? Entender mesmo das operações. E todo dia, eu acho que não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa ali no banco. Pode ser até um detalhe bobo, ou até uma operação que nova. Então, assim, tem sempre um desafio. Eu conto muito com a minha equipe, né? Como eu comentei, porque também na medida que você vai assumindo outras posições, o seu olhar muda um pouco, né? Então você já não tem aquela capacidade de acompanhar tudo no nível tão tecnicamente como você tem quando está ocupando uma função, né? Mais Sim. técnica. Então, assim, eu conto muito com as pessoas que trabalham comigo para aprofundar o conhecimento. Eu estou me alimentando do conhecimento delas o tempo todo e eu tento também alimentá-las com aquilo que eu posso, né? Com as experiências que eu já vivi, com o guidance ali, com a orientação do dia a dia. E com as tomadas de decisões, né? Que eu acho que é o mais difícil, mas a gente toma decisão o tempo todo, né? Mas Sim. é para isso que a gente está lá, né? Como uma mamãe diz, foi para isso que você estudou. E é o que eu falo, vocês vão perceber que na vida profissional, diante dos dilemas, tem que lembrar sempre, foi para isso que eu estudei, né? Para a gente não dar passos para trás e nem congelar, saber que à medida que cada etapa vai se colocando diante de você, é porque você foi se preparando, né? Para dar aquele passo. A gente precisa respirar um pouquinho e caminhar para frente, né? Não pode congelar. Mas é muito comum, né? A gente temer um pouquinho os desafios, mas vamos lidando. Ai, Ju. Ju, muito bom falar com você. O aniversário é seu, mas o presente foi meu, na verdade. Imagina, foi um presentão. Foi porque, assim, é incrível. Eu sempre te falei, te admiro muito como pessoa, como profissional.
E assim, eu acho que os alunos escutarem isso de você, né, tão nova, tão bem-sucedida, tão cheia de conhecimento, é uma inspiração, de verdade. E de antemão, eu já te convido, assim que essa pandemia acabar, volte para o UNB, porque você também é metadinho UNB, entendeu? Tenho muito É o orgulho USP de e a ter, UNB, tenho muito entendeu? orgulho de ter feito meu mestrado na UNB, assim como tenho orgulho de ter feito minha graduação na USP, foi um presente. A gente precisa misturar um pouquinho as visões, né? Para não ter uma visão muito bairrista só do lugar onde a gente foi formado, onde a gente cresceu. Eu preciso contar com o apoio aí da professora Ludmila. Já tem. É difícil se manter na academia, né? Para mim, principalmente ali no banco, a gente acaba se envolvendo bastante, né? E tendo pouco tempo para se dedicar às outras atividades. Mas eu quero, sim, eu acho isso. Você me perguntou, desculpa voltar nesse assunto, mas eu acho que no futuro eu espero contribuir, trabalhar, transformar, na verdade, a minha experiência em capacidade de contribuição, né? Com as pessoas, com os alunos, com os profissionais. Espero, de alguma forma, conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. E obrigada. Portas abertas para você, assim que essa pandemia acabar. De antemão, eu já te convido assim, para participar de bancas. A gente está com muita pesquisa na área bancária, então essa interlocução entre prática e academia ela é mais que necessária, tá? Eu sei que a sua agenda é concorridíssima, mas uma coisa boa dessa pandemia é que as bancas vão começar a ser online. Online, né? Então fica mais muito legal. E, Lúdia, eu queria, se você me permitir, né, agradecer você pelo convite. É um prazer mesmo para mim. Eu acho que às vezes espero poder contribuir mais do que como contadora, às vezes, né, mas como uma colega de profissão e alguém que já percorreu e ainda vai percorrer o caminho dos seus alunos, né? Espero ter vários de vocês comigo lá na Caixa um dia. Espero que em breve a gente possa se encontrar na vida profissional. Queria agradecer todas as pessoas que contribuíram com a minha carreira, desde a minha família, dos meus amigos, dos meus colegas da Caixa. Não vou nominar, porque são muitos mesmo. Eu sou muito agraciada de ter pessoas muito competentes comigo. Muitos deles meus amigos, né? Eles e amigos da vida. E quero convidar mesmo, né? Que aqueles que gostam mesmo de contabilidade que sigam adiante, né? Já projeta ali onde você quer chegar, se você já está fazendo seu estágio, se você já está... coloca, né, um objetivo e segue em frente, né? Pega o impulso, né, das pessoas que querem te ajudar, mas o maior impulso, a maior vontade é sempre nossa, né? E siga adiante, né? No que eu puder, eu vou contribuir. Espero contribuir. Ju, eu não tenho dúvida, É de você essa questão dessa humildade, essa vontade de compartilhar. Sempre foi. Tá? Quero. A Ju, além de uma profissional incrível, ela é um ser humano incrível também. Imagina, que é isso. Tá bom? E feliz aniversário, tá? Obrigada. Que domine muito, aproveite muito seu dia amanhã e a gente vai se falando. Tá obrigada, bom? obrigada. Gratidão, Obrigada viu, Ju? mesmo. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijão pra Tchau, você. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.